Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 de Samuel 22. 2 de Samuel 22. Segunda de Samuel 22. Vamos ler os versículos 5 e 6. Vamos iniciar a ler o salmo. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. 2 de Samuel 22, versículo 1. Vamos ler o versículo 2. E disse: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e dos meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laço da morte. Estando na angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Oremos. Pai bendito, Pai eterno, perante a tua face nós nos encontramos, Senhor. Queremos o livramento completo, Senhor, dos nossos inimigos que nos cercaram, Senhor. Pai, rogamos, Senhor, pela tua unção. Rogamos, Senhor, pelo teu poder, para que todas as correntes inimigos nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus, sejam quebradas. O Senhor manifesta a tua presença. Que as maledições geracionais sejam anuladas pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor vai operar aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Acabamos de ler o cântico de Davi. É o mesmo que está no Salmo 18. E Davi estava numa situação difícil. Davi tinha sido ungido pelo Senhor. Era alguém desde a sua juventude, o Senhor separou ele. Ele foi ungido para ser rei sobre Israel. Mas a Bíblia nos fala, no momento em que ele foi ungido, a primeira vez, porque Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez Davi foi ungido pelo Samuel. O profeta Samuel foi, ungiu a Davi. Um homem que era apenas pastor. Um homem que nunca sonhou um dia ser rei sobre Israel. Mas Deus já tinha propósito para a sua vida. Davi apacentava as ovelhas. Ninguém olhava para Davi. Porque, aliás, até o trabalho de pastor naquele dia era um trabalho desprezado. Mas Deus viu a Davi aonde ele estava. Davi já passava por muitas lutas. Ele já passava por muita separação.
Porque ele foi afastado. Até no dia que foi ungido, os seus irmãos, ele não estava. O profeta disse: traga-me todos os teus filhos, dentre os teus filhos, ô Jessé, Deus quer vai levantar um rei. Jessé trouxe todos os filhos, menos a Davi. Isso quer dizer, Davi era um homem desprezado. Mas mesmo estando assim, Deus disse que está faltando um. Ainda que os homens não lhe querem, mas eu vi a ele. Mesmo que os homens desprezaram a ele, eu não desprezei a ele. Tira-lhe atrás das malhadas, tira-lhe atrás das ovelhas e traga na minha presença. E unge-me a Davi. Davi foi ungido como rei, mas ele não foi logo ocupar a posição de rei, porque na altura quem estava a reinar era Saul. Mas, irmãos, um simples derramamento de azeite sobre a cabeça, porque a unção era feita assim. Um profeta velho chegou, tomou um chifre com azeite, derramou sobre a cabeça de Davi. A partir daquele momento, irmãos, a vida de Davi mudou completamente por causa da unção. Por causa da unção, ele foi ungido e a sua vida mudou completamente. E há uma coisa muito interessante que muitos dos crentes desprezam. É a unção de Deus sobre a tua vida. Davi estava a apacentar as ovelhas. Lhe ungiram. E essa unção, com esse poder, fez com que Davi não tivesse medo de Golias. Ele matou a Golias. E de um momento para o outro, todo Israel já sabia que Davi era um valente. Por causa da unção, mudou a sua vida. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez, Saul lhe ungiu. Ele não ocupou a posição de rei. A segunda vez, ele foi ungido em Hebrom. Ficou 3 em Hebrom. Ele só ocupou uma parte do reino que Deus predestinou a ele. E a terceira vez, ele foi ungido como rei por todo Israel e ele assumiu a posição. Foram 3 vezes que derramaram azeite sobre a sua cabeça. Agora, irmãos, muitos de nós pensamos que quando nós somos ungidos, as guerras acabaram. Não. Antes, pelo contrário, quando a unção de Deus vem sobre a nossa vida, as lutas se tornam cada vez mais frenéticas, se tornam cada vez mais duro, difícil. Agora, irmãos, há um problema na vida dos crentes. Todo mundo quer o poder de Deus. Todo mundo quer ser ungido. Todo mundo quer ser filho de Deus. Mas não quer enfrentar o inimigo. Deus te chamou, Ele te levantou para que através de você o diabo seja envergonhado. Ele chamou você para que através de você milhares que estão neste bairro sejam livres das correntes do diabo. Ele chamou você para que através de você a tua família fica livre da feitiçaria, das maledições que vêm de geração em geração. Não é em vão que Deus te chamou. E cada um de nós que estamos aqui, não há ninguém aqui, sem exceção, que não tenha a unção de Deus. Quando Deus te chamou,
Ele te adotou como filho. E ele, quando te adotou como filho, ele te deu autoridade. É por isso que Jesus Cristo diz aos seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inferno, e nada vos fará dano algum. Isso quer dizer, no momento que ele chama um cristão, no momento que um cristão, qualquer que for, você crê no Senhor Jesus, crê no seu nome, ele te unge, ele derrama sobre você o poder do seu Espírito Santo. Agora compete a você fazer crescer o que você está contigo. A unção está em você. O Espírito Santo está em você. Desde o dia em que você aceitou Jesus, desde o dia em que você foi batizado, você faz parte do corpo de Cristo. E como você faz parte do corpo de Cristo, a mesma unção que foi derramado sobre Jesus, o mesmo poder que Jesus Cristo tinha, você também tem. Tem uma parte desse poder. É essa parte do poder que você não usa. É essa parte do poder que você não usa. Mas a partir de hoje, irmãos, eu estou abrindo o seu caminho. Eu estou trazendo essa palavra para você. Para que a partir de hoje, irmãos, passa a usar aquilo que está em você. Passa a usar o poder de Deus que está em você. Passa a abrir a boca. E quando você abrir a boca, a unção de Deus vai descer e vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, para que o propósito de Deus na tua vida possa ser cumprido. Hoje, em nome de Jesus, não saia daqui vazio, conforme que você entrou. Você tem alguma coisa de Deus. Você tem alguma coisa de Deus. Se você puder perguntar os bruxos, feiticeiros, eles vão te dizer: nós, quando chegamos na tua casa, nós não conseguimos entrar, porque você tem poder. Talvez a única pessoa que não sabe é você. Os bruxos sabem, os feiticeiros sabem, os demônios sabem. Ele vê no mundo espiritual e ele vê alguma coisa na tua vida. No livro de 1 de João 2, 20, a Bíblia diz: e vos tende a unção do santo. Vos tende a unção dos santos e sabei tudo. Vos que nós os crentes, nós temos a unção. Há algumas coisas, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, Deus deu a nós de graça. Uma dessas é a unção. Você tem a unção. No versículo 27 do mesmo capítulo, ele diz o quê? E a unção que vós recebeste, dele fica em vós. Você recebeu a unção, e essa unção, Deus está dizendo, fica em vós, está em você. O maior problema dos crentes hoje, não usam a unção que Deus deu a eles. E Deus, sempre desde o princípio, ele está procurando homens e mulheres para fazerem envergonhar o diabo. Ele tirou você do pó. Ele soprou pó, ele formou você. E ele colocou seu poder para derrotar aquele que era querubins, para derrotar os arcanjos que se revoltaram, para derrotar demônios, para derrotar os anjos que se revoltaram. Você não está aqui por acaso. Deus colocou alguma coisa em você. Ele colocou a unção em você. Irmão, querendo sim como não, você é inimigo do diabo. Desde o momento em que você veio aqui, o diabo se tornou teu adversário. Querendo sim como não, ele procura meio para te matar, para te destruir, para travar a tua vida. Ele quer ver você desgraçado. Ele quer ver você chorando. Se ele não conseguir te desgraçar diretamente, ele vai nos teus filhos. Vai usar os teus filhos. Ele pode dar feitiço nos teus filhos para combater você. Muitos pensam que no momento que ele recebe o poder de Deus,
No momento que ele é batizado, não vai ter luta. Irmão, quando alguém te dizer isso, ele está te enganando. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais luta que vamos ter. Você derrota um tamanho grupo de demônios. O diabo vai reforçar mais, vai mandar mais outros, de maior escalão. E quando ele vê a unção de Deus, também Deus aumenta mais poder sobre você. Mais que ele vê, mais poder sobre a tua vida. Mais poder sobre a tua vida. Eles não vão te conseguir. Vão pelejar contra ti, eles vão cair. Vão te perseguir, não vão te alcançar. Vão lançar dados, não vai te atingir. Vão amaldiçoar, não vai atingir você. Por causa da unção de Deus que está sobre a tua vida. Por causa da glória de Deus que está sobre a tua vida. Por causa da bênção de Deus que está sobre a tua vida. Não vai te alcançar. O Senhor Jesus, Filho de Deus, no momento que ele foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu. O Espírito de Deus desceu como em forma corpórea de uma pomba. Veio, pousou sobre ele. E uma voz do céu dizia: este é meu filho, em quem eu me comprazo. Jesus foi ungido logo pelo Espírito Santo ali. Sabe o que Deus fez? Sabe o que o Espírito Santo fez? Depois de ungir a Jesus, conduziu Jesus aonde? No deserto. Para quê? Para enfrentar o diabo. E ele foi tentado. Deus não te unge para você fugir do diabo. Deus te unge para você enfrentar o diabo. E nesta noite, o poder que está em você, da unção de Deus que está sobre a tua vida, você vai usar. Você vai usar esse poder. É por isso que muitas vezes as pessoas veem que as lutas parecem que tendem a aumentar. Irmão, quando as lutas vão aumentar na tua vida, não fica triste. Antes, alegra-se. Alegra-se porque Deus sempre vai estar ao teu lado. Ele nunca vai te deixar, porque ele diz: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ele vai estar contigo por onde quer que você for. Davi, quando ele foi ungido pela primeira vez, talvez ele pensou que você sentar já como rei. Não. As perseguições começaram. As lutas começaram. Ele passou mais de 15, 20 anos a ser perseguido. Saul queria matar ele. Todo o exército de Israel caçava ele como se fosse purga. Encontrando Davi, era um inimigo para matar. Ele tinha unção. Sim, tinha unção. Ele foi ungido. Sim, foi ungido. Mas as batalhas se agravaram. Sabe por quê? Ele tinha alguma coisa. A unção de Deus estava sobre ele. Aqui, Davi, depois de passar todas as lutas, depois de vencer todas as lutas, todas as batalhas, depois de enfrentar os seus inimigos, ele veio reconhecer. Ele escreve esse salmo. Ele escreve esse cântico da ação de graça para agradecer a Deus. Porque ele começa a dizer: segunda de Samuel 22, ele começa a dizer: o Senhor é o meu recheio, o meu lugar forte e o meu libertador. Agora aqui há uma coisa. A Bíblia diz que
no dia ele fez essa ação, esse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos dos seus inimigos, das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Primeiro aqui, a Bíblia destaca das mãos de todos os seus inimigos. Depois a Bíblia diz que e da mão de Saul. Quais eram os inimigos de Davi? Davi, nesse salmo, ele consegue entender tudo quanto que ele enfrentava. Me acompanha bem? Não era só uma luta física. Não era só uma guerra física. Mas a batalha era muito mais espiritual. O que estava acontecendo na dimensão da terra era resultado daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. E aqui ele recebe a revelação e ele pode entender por que ele ficou mais de 20 anos sofrendo, não conseguindo sentar-se no trono. E ele aqui, ele destaca 4 forças, 4 poderes espirituais, 4 tipos de armas que o diabo usou contra ele para impedir ele alcançar a bênção, para ele ir e sentar como rei. E muitas vezes nós podemos ter promessa de Deus. Nós podemos vir aqui, temos a dizer, somos salvos. Nós podemos vir aqui, podemos dizer que, olha, eu tenho isto de Deus, Deus prometeu-me, eu vou ter isso. Mas não esqueça, você vai ter sempre batalha. Davi, ele lutou, ele enfrentou os seus inimigos invisíveis e ele enfrentou os inimigos visíveis. Ele estava sendo atacado de todos os lados. Mas no fim, e ele diz, o Senhor me livrou das mãos de todos meus inimigos e da mão de Saul. Agora aqui, Davi, conforme que eu disse, ele tinha 2 tipos de inimigos, 2 grupos. A mão dos seus inimigos e da mão de Saul. 2 tipos de mãos que estavam perseguindo Davi. A primeira mão dos seus inimigos são poderes que eram associados a forças invisíveis, forças do inferno, que tinham por missão impedir o plano de Deus ser realizado na vida de Davi. Deus tem um plano na tua vida. E o diabo quer desviar. Ele não quer que o plano de Deus se cumpra na tua vida. É por isso que você passa por assolações. É por isso que você passa por batalhas. É por isso que pessoas se levantam contra você sem fazer nada. É por isso que na tua família, quando olham para você, diz que você é achado. Você nunca fez algum mal, mas tem sempre pessoas que se levantam contra você. Porque Deus tem um plano para a tua vida. E o diabo, ele quer impedir para que o plano de Deus não se concretize na tua vida. É isso que ele fez na vida de Davi. E essas forças diabólicas eram autor de manusear poder do inferno. E eles trouxeram na vida de Davi. E a vida de Davi passou por turbilhões, passou pelas trevas, passou por muitas assolações, muitas lutas. E se você estiver nessa situação, tudo bloqueado, muita dificuldade na vida, guerra para ti, parece que a guerra passou, mas depois volta. Saiba que Deus quer alguma coisa em você.
Saiba que Deus tem uma coisa para você. Grandes homens de Deus, nunca eles alcançaram patamares elevados sem ter passado por grandes lutas. Moisés, antes mesmo que ele nascesse, o diabo sabia que vai nascer um Moisés. Sabe o que o diabo fez? Ele levantou, deu um decreto: todos os meninos que nascer devem ser mortos. Moisés nasceu no meio de fogo e ferro. Deus deu a ele escape. Jesus, quando nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças de Belém, de 1 até 3 anos, só para matar a Jesus. Ele matou uma aldeia. O diabo pode matar, pode querer matar toda essa cidade só para matar você. Ele pode ter trazido tanta pragas, pode trazer Covid-19 para ver só os crentes morrer. Mas Deus está conosco. Pode mandar praga, pode mandar peste, nós vamos nos livrar. Pode mandar maldição, pode mandar os seus agentes. Quanto mais ele mandar, mais Deus vai nos fortalecer. Mas quanto mais ele lutar contra nós, mais nós nos tornamos fortes. Nós somos crentes, é como uma planta plantada em cima de uma montanha. Quanto mais os ventos sopram, as raízes vão entrar na profundidade. E a planta vai ficar mais segura. É a mesma coisa nós. Quanto mais as lutas vêm, nós vamos ficar firmes. Quanto mais as lutas vêm, vamos nos aproximar de Deus. Quanto mais as lutas vêm, vamos engrandecer a Deus, que nos dá vitória. Porque todos aqueles que vêm pelejar por nós, eles vão cair. Nós vamos ver o fim daqueles que pelejam contra nós. E aí vamos magnificar a Deus. Vamos dizer: o Senhor é meu rochedo. Ele me livrou das guerras. Ele me livrou das batalhas. Ele me livrou das mãos de Saul. Ele me livrou das mãos dos feiticeiros. Ele me livrou das mãos dos guimandas. Ele me livrou das mãos do poder das trevas. Davi, ele depois reconheceu: não, há alguma coisa espiritual aqui. E ele, nessa ação de graça, ele destaca quatro poderes que bateram sobre a sua vida. Ele destaca primeiro, onda da morte. Ele diz que me cercaram as ondas da morte. Primeira coisa. A segunda força que levantou-se ele diz: as torrentes de Belial me assombraram. É o segundo. O terceiro, ele diz: cordas do inferno me cingiram. E o quarto, laços da morte. 4 poderes. Ondas da morte, torrente de Belial, cordas do inferno, laços da morte. Irmãos, quando muitas promessas de Deus demoram a se cumprir nas nossas vidas, é porque tem uma mão que se levanta contra nós. Porque há forças ocultas combatendo contra ti, contra mim, para impedir o plano de Deus se cumprir. Talvez você é daquele que já disse: eu já orei muito, eu já jejuei muito, já trabalho para o Senhor. E até você fica aborrecida porque tantas orações, tanto jejum, não estás a ver absolutamente nada. Isso aconteceu também com Daniel. Daniel jejuou 21 dias, esperando resposta. Resposta não chegava. Até que, no fim dos 21 dias,
Deus mandou o arcanjo Gabriel. Foi ter com Daniel. Ele disse que Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a buscar a Deus, Deus ouviu as tuas orações. Mas eu fui enviado para trazer as bênçãos a você. Mas eu fiquei retido. Estava no segundo céu, contra as forças diabólicas. Ele me retivera 21 dias. E muitas vezes nós estamos orando. Não desista, irmãos. Você quando vê, orou, pediu, nunca vi. Não desista. Porque por detrás desses atrasos está a mão do diabo. Que você deve destronar. Continuando a orar, continuando a insistir. Quanto mais você continuar a orar, quanto mais você continuar a jejuar, o inimigo vai se tornando cada vez mais fraco. Ele vai se enfraquecer. E eu sei, hoje é o 5º dia. Os nossos inimigos estão enfraquecidos. Eles estão enfraquecidos. Você pode se levantar hoje em clamor. Hoje é dia de clamor. Hoje é dia de quebrar as correntes. Hoje é dia de destruir tudo quanto é do diabo. Hoje é o dia. Os grandes ministérios são gerados após grandes batalhas. Tudo quanto que nós queremos grande bênção, sempre vieram com grandes lutas. Crente que não quer enfrentar grandes lutas, não vai receber grandes bênçãos. As grandes bênçãos vêm depois de grandes lutas. Você tem que habituar-se a enfrentar essas grandes lutas. Grande homem de Deus passará por muitas tribulações. Paulo, Deus já tinha levantado desde o ventre, mas ele estava no lado errado. O diabo estava ali a usar para matar os crentes. E ele passou por muitas batalhas, mas Deus lhe livrou de tudo. Você tem a unção santa. Você hoje vai usar. Talvez você tenha que começar a dizer já no teu coração: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque você me ungiu. Eu nunca usei essa unção. Agora, dizendo que você que está aqui dizendo que você não tem poder de Deus, não tem unção de Deus, é uma coisa errada. Não está certo. Deus te deu. Assim também, no Romano 12:3, a Bíblia diz que Deus nos deu a cada um de nós uma medida da fé. Você recebeu uma medida da fé quando você aceitou a Jesus. Recebeu a unção de Deus quando você aceitou a Jesus. Quando você foi batizado, recebeu o poder de Deus. Recebeu a fé de Deus na tua vida. Então você tem que usar essas coisas que estão contigo. As coisas que Deus nos dá só crescem quando nós semeamos o que Ele nos dá. Como é que nós semeamos? Trabalhando. Usando aquilo que está em nós. Você recebeu a unção de Deus. Trabalha para o Senhor. Para que essa unção comece a se manifestar. Davi, ele notou aperto prolongado. Buscou a revelação sobre a sua vida a Deus. Pedi para entender o seu estado espiritual. E Deus os mostrou. E muitas vezes nós estamos a passar por situações difíceis. Não paramos ainda a dizer: Senhor, mostra-me o meu estado espiritual. E eu quero ver contra quem estou a lutar. E eu quero ver contra quem eu estou a batalhar. Muitas vezes nós não pedimos, nós não vimos. Mas quando começamos a buscar, vamos entrar na profundidade. Irmãos, sabe uma coisa? Crente despreza tantas coisas, irmãos. Se nós estamos assim a sofrer, mas não culpa a Deus. Deus nos deu tantas coisas. Se eu tiver tempo, ia aflorar nisso. Você sabe uma coisa?
na promessa de Joel. Joel profetiza para os últimos dias. Ele diz, Deus disse, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Deus promete que ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. E ele continua, os vossos filhos terão que sonhos e visões. São coisas que hoje todo mundo despreza. Os crentes só têm sonhos, a ver bruxo, a ver feiticeiros. Eles não têm ainda sonho para ver anjos. Ou para ver o seu estado espiritual. Deus quer. Ele diz que vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Toda a carne, todos nós. E ele quer que você tenha sonhos, que você tenha visões. Muitas vezes nós queixamos, eu não conheço a minha vida espiritual, não conheço o estado espiritual das pessoas que vivem comigo em casa. Mas Deus pode, porque é no meio de sono que Deus nos fala. É por meio de visões que Deus pode te mostrar grandiosas coisas se nós prestarmos atenção neste setor. Nós recebemos o Espírito Santo, queremos apenas batismo no Espírito Santo. Recebemos o batismo, menosprezamos os sonhos, menosprezamos as visões. Mas Deus quer falar contigo. Ele quer mostrar a você o teu estado espiritual. Ele quer mostrar quem combate contra você. Ele quer mostrar como que está a tua vida espiritual. Como que está o ambiente espiritual em que você está envolvido. Como que está a tua família espiritualmente dito. Ele quer falar contigo, mas não consegue falar contigo. Porque você se encheu. Você não busca, você não procura as coisas espirituais. A tua atenção são nas coisas materiais. E a Bíblia fala, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ele se discerne espiritualmente. Nós temos o nosso foco, não está nas coisas espirituais. O nosso foco está nas coisas materiais, nas coisas físicas. Como que Deus vai falar contigo? Agora hoje muda. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais são eternas. Mas as coisas materiais, físicas, são efêmeras. Passa. E as coisas espirituais são eternas. As coisas que nós vemos são temporárias. Tudo que nossos olhos veem é temporário. Tudo que nós não vemos são eternas. Então o nosso foco deve passar nas coisas eternas. E Deus vai te mostrar como que está a tua vida espiritual. Qual é o ambiente que cerca você? Davi buscou e Deus lhe mostrou. E ele viu que a sua vida era cercada com as ondas da morte. Oh. A primeira coisa que Davi destaca, ondas da morte. Terrível. Davi diz, foi cercado pelas ondas da morte. O que são ondas? Ondas são movimento provocado ou causado por uma perturbação, até se propaga através de um meio. Se nós formos na Bíblia, vamos ver as ondas. As ondas vêm, bate na praia, depois acabou. Depois vem mais uma outra onda, vem, bate na praia, depois passou. Depois vai levantar mais outro. E Davi, ele viu onda desse. Mas ele chama, ele diz que ondas da morte. Batia sobre a sua vida. Ondas batia sobre a sua vida. E ele ficou perturbado. E quando as ondas da morte bate sobre a vida de alguém, aquela pessoa fica com uma vida perturbada. As ondas vêm, você vai ver que são coisas que vêm, bate na vida, depois vai-se embora. É como uma mulher está com dor de parto. A dor vem, depois desaparece. Parece que está tudo tranquilo, mas depois vem mais, com mais dor, com maior intensidade. E é assim que as ondas da morte. Ele vem, bate na vida da pessoa, e a pessoa fica perturbada mentalmente.
espiritualmente fica perturbado. E quando as ondas da morte batem sobre a vida da pessoa, a pessoa começa a ter tensão alta, tensão baixa. Quantos jovens, até você olhando para ele, já tem doença de trombose? Jovem, ter idade, ainda fresca, tem problema de depressão, não consegue dormir. Quando chega a noite, depressão, insônia. Quando as ondas da morte batem sobre a nossa cabeça, a insônia vem. A pessoa vai na cama, tenta dormir. Você fica no meio. Parece que está dormindo, parece que não estás a dormir. Estás a ouvir tudo, mas parece que também estás a dormir. E a mente fica pensada. Quando as ondas da morte batem sobre a vida da pessoa, até a pessoa pensa em suicidar. Já não suporta. Já não suporta. A vida se torna má. A vida se torna monótona. Você começa a se questionar. Vale a pena viver ou vale a pena morrer? Isso são as ondas da morte. Pode te levar a suicídio. E o medo te ampara. Medo de morte, medo de tudo. Fracasso. Onda da morte quando bate na vida da pessoa. Tudo que você vai fazer, vai bater errado. Por causa das ondas da morte. Ele traz morte nos negócios. Traz morte no casamento. Traz tudo que tem em casa varia. Você se torna alguém cheirando a morte por onde quer que for. Você entra num emprego, o emprego vai abaixo. Os negócios, onde você for, tudo vai abaixo. São ondas da morte que está batendo sobre a vida. O diabo está mandando ondas para destruir você. Doença vem, depois passa. Depois a mesma doença volta novamente. E há aquelas doenças que voltam sempre no fim do mês quando tem dinheiro. Não tem nada, não acontece, mas quando tem dinheiro, vem. Onda da morte. Estás a cheirar a morte. Davi viu isso. Davi viu que estava cercado. Onda da morte cercou a sua vida. Imagina só uma vida cercada. Não poderia sair. Só que ele confiou no Senhor de todo Senhor. Ele olhou do lado, à esquerda, ele olhou à direita. Não havia brecha para sair. Mas ele olhou para cima. Meu socorro vai vir lá em cima. E Davi olhou para cima. São experiência, luta. Todas as vezes que nós lutamos, nos tornamos fortes. Eu sei tomar duas crianças aqui. Uma que luta toda hora. E outra que nunca lutou. Se enfrentar, aquele que luta toda hora vai vencer. Deus, ele te treina. Ele próprio calcula. Nunca Deus, mesmo nessa batalha espiritual, nunca o diabo vai te derrotar. Porque a Bíblia diz que não vem sobre vós tentação senão é humana. Antes pela tentação, ele vai dar escape. Deus sempre vai te dar escape para você vencer. Em todas as batalhas há um escape. A segunda força que lutava com Davi são torrentes de Belial. As torrentes são correntes de água muito rápido e violenta. São água que vem com maior intensidade. Ele é ocasionado pelo efeito de chuva forte. Onde passa torrente, causa estragos. Há bairros que são destruídos por causa das torrentes. Quando Davi diz que torrentes de Belial são
é a intensidade das circunstâncias, a intensidade das batalhas que vinha se opor sobre a sua vida. Davi já não poderia suportar. Era intensa, mas ele não disse só, não fala só de torrente, ele disse torrente de Belial. Belial é quem? Belial. Se você ver no livro de 2 Coríntios 6:15, Jesus, o apóstolo Paulo disse, ele fala, qual é concórdia há entre Cristo e Belial? Qual é concórdia há entre Cristo e Belial? Ele aqui distingue duas entidades, Cristo e Belial. Isso quer dizer, Belial é oposto de Cristo. Belial é uma entidade espiritual. E Belial, ele tem filhos. Há muita gente que são filhos de Belial. E o diabo tem levantado filho de Belial para pelejar contra nós. A Bíblia chama de filho de Belial, no livro de 1 Coríntios 21, uma história que a Bíblia conta aí de 9 a 3. Fala de Nabote, a vinha de Nabote. Jezabel vai ao marido, Acabe, estava triste. Por quê? Nabote não queria vender a vinha. Jezabel fez o quê? Ele levanta 2 filhos de Belial. Ele levanta filhos de Belial e diz, olha, vocês vão dizer assim na assembleia, que este homem, Nabote, blasfemou contra Deus e ele tem que ser morto. Isso quer dizer, eles apresentaram uma falsa acusação a Nabote. Filhos de Belial, eles têm tendência de apresentar falsas acusações para destruir a tua vida. Aquilo que você não fez, ele vai dizer que você fez. É por isso que mesmo muita gente que está trabalhando, estão cercados com filho de Belial. Ele está a trabalhar, mas ele é filho de Belial. O trabalho dele é vigiar a tua vida. Lançar fofoca. Lançar murmurações. Falar mal de você contra os outros. Você só vai notar muita gente, mesmo aqui na igreja, temos filhos de Belial. Só estão aí a fofocar, falar mal dos outros. Você vai ver que a pessoa que estava andando contigo, daqui a pouco te afasta. Porque filho de Belial já foram lhe contar a história daquilo que você não fez. Filho de Belial, eles inventam histórias. Vai falar mal de você. Vai acusar você. Vai caluniar você. Filho de Belial, eles caluniam. Porque o trabalho do diabo, um dos trabalhos fortes do diabo é caluniar. Caluniar é falar daquilo que você não disse. Aliás, até vou te dizer, no mundo das trevas, existe um ditado que ele diz, uma mentira contada tantas vezes se torna verdade. Ele vai te contar uma certa mentira, repete a mesma mentira, você vai ver, parece que é verdade. Esse é o segredo do mundo das trevas. Se quer destruir a tua vida, vai contar certa mentira de você. Até que você fica arrumado. São filhos de Belial. E Davi sabia que havia uma torrente. Agora, imagine só, esse filho de Belial vem com uma torrente. Uma intensidade. Isso abate com uma intensidade tal que a pessoa não consegue nem respirar. Tudo fica escuro. Todo mundo te abandona. Davi sentiu a intensidade de atividade desse príncipe. E ele não poderia sair. Até que Deus lhe livrou. Irmão, a batalha, Deus que vai te livrar. Deus que vai pelejar por você. Louva a Ele.
Quando você vê que a intensidade é demais, você já não consegue absolutamente nada, é porque teu livramento chegou próximo. Muitos, eles voltam no limiar da vitória. Muitos param quando a vitória já está lá. O povo de Israel, quando Moisés foi a Faraó, diz, olha, Deus me mandou para libertar a esse povo. A primeira coisa que Faraó fez, sabe o quê? Aumentou as cargas diárias. O povo começou a sofrer. O povo começou a trabalhar duramente e comia um pouco. Começaram a ser maltratados. O povo sofreu. Começou a sofrer. Começaram a gritar, queria desistir, sair do Egito. Mas eu estou a dizer a você, você que quer desistir, você que está a lutar por uma situação, porque a torrente de Belial se levantará contra você, você já não aguenta a suportar. Você já está dizendo, olha, desde que eu vim para a igreja, a situação está difícil, não se fala disso. Espera mais um pouco, resiste mais um pouco, porque você está perto de receber a bênção. É por isso que o diabo também se levantou perto para te destruir. Ele se levanta para impedir. Ele já está vendo que no mundo espiritual a tua bênção está tão próxima. E ele levanta para você desistir. Mas nesta noite o Senhor está dizendo a você, não desista. Eu estou contigo. Não desista. A tua bênção está próxima. Não desista. Eu que sou o Senhor. Eu vou te dar a força para você caminhar. Não recue. Não abandone. O diabo só levantou, aumentou a intensidade, porque a bênção está próxima. Eu estou dizendo, estou profetizando para você nesta noite. A tua bênção está próxima. A tua bênção está próxima. É por isso que a luta está difícil. A luta tornou-se difícil. Não resista. Não desista. Resista. Crente não desista, mas ele resiste. Deus te chamou por você resistir. E se você resistir mais um pouco, a bênção que é espiritual vai se tornar física, vai se tornar material. Você vai ver com teus olhos. E é Deus que está dizendo a você, não desista nesta noite. A tua bênção está próxima, a tua salvação está próxima, o teu casamento está próxima, o teu emprego está próxima. A tua salvação está próxima. Não desista. É por isso que o diabo aumentou a intensidade. O teu marido da noite que te atrapalha. Você está a orar, você está a jejuar, você vai ver. Parece que as lutas aumentaram. Quando aumenta, porque ele está para sair. Ele está para sair. Ele está a se vingar para desmotivar você. Não se desmotiva. Hoje é o dia da salvação. Hoje é dia de livramento. Hoje é dia de vitória. Hoje você vai dizer a esses egípcios que me escravizaram ao longo de todo esse tempo, nunca mais eu vou ver a eles. Nunca mais. Hoje é o dia de livramento. Eu estou dizendo para você, hoje é dia de livramento. Essa pobreza, essa miséria, essa vida de solteirismo, hoje vai acabar. Hoje vai acabar. Hoje vai acabar. A miséria vai-se embora, a pobreza vai-se embora, o marido da noite vai-se embora, as prisões vai-se embora, essa doença que perturba a tua vida vai-se embora nesta noite. Marabacandarabola, maramancínica fora básia, reche-me calaboramica fora, melebelo candarabacibeleumica fora. Davi ainda viu laços da morte, cordas do inferno. Corda do inferno. Mas você sabe, as cordas servem para quê? Geralmente quando a polícia vai, ele quer prender alguém. A primeira coisa que ele vai para neutralizar a pessoa é colocar as algemas nas mãos. E quando a pessoa é presa com as algemas, você torna uma presa fácil. Davi, ele viu-se com as algemas, com as cordas do inferno. Prender as suas mãos, prender os seus pés. Mas eu estou imaginando Davi preso. Ele invocou o nome do Senhor. As cordas se quebraram. As cordas rebentaram. E nesta noite você pode estar preso. O diabo pode prender você nas cadeias. Uma vez foi uma irmã veio ter comigo, pastor, eu sonhei.
estava dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia. E o pastor entrou, abriu a porta e eu saí. E eu tive que sair daquela prisão. E depois, ela disse que depois posso entender, ao longo desses anos, eu andei numa prisão espiritual. Sim, muita gente está em prisões espirituais, estão amarrados com cordas. Mas hoje recebe o poder de Deus. Se o poder de Deus descer sobre você, as cordas vão se quebrar. As prisões vão se abrir. Deus vai mandar o seu anjo. A paralisação, porque quando as mãos estão amarradas, você não pode fazer absolutamente nada. Não pode fazer negócio, não pode trabalhar porque as mãos estão presas. Você não pode andar porque os pés estão presos. E muita gente está assim. Mas hoje, em nome de Jesus, as cordas vão quebrar. As correntes vão quebrar. Ainda que alguém fez feitiço. Ele pegou no mundo das trevas, ele faz isso, pega num boneco. Ele pega num boneco, ele diz, esse boneco representa fulano. Eu ali ainda estive a falar. As pessoas que têm o hábito de postar tudo no Facebook. O mundo das trevas, ele trabalha com base nas fotografias. Diabo não é como iniciante. Ele já tem uma fonte deles. Onde buscar as fotos dos crentes. É no Facebook mesmo. E aquelas fotografias que vocês colocam de vaidades. Estás a rir para mostrar que você é bonito, você é bonita. São dessas fotografias que na macumba pega, porque é de orgulho. Ah, bem pintado, chega aí, selfie. Lança. O diabo vai apanhar. É mesmo esse, porque são fotografias de orgulho. E quando vai fazer macumba, depois você vai dizer que como é que pegou? Você que colocou. E não metesse fotografia como não, daquela aí de extravagância, para mostrar, para se exibir. Para mostrar que é bonito, você é bonita, até deixa peito aberto, saia curta, lança, crente. O diabo vai pegar isso. Você lançou, muita gente ficaram a pecar por causa de você, com aquela fotografia. É esse mesmo que o diabo vai tirar para fazer feitiço contra você. E depois vai dizer que ele não vai pegar se você meteu saia curtas. Depois tudo não vai bem. Eu sou crente. Sou crente há muito tempo. Estou a lutar para jejuar, mas a tua fotografia então. Mas hoje eu estou te dando essa revelação. Porque quando você recebe a revelação, tu pode quebrar. Vai quebrar essas poderes. Vai quebrar essas forças. Há outros aqui acaba já de nascer mesmo, bebê hoje. Bebê ainda pequenino. Fotografia, tchá. WhatsApp. Não façam isso, irmãos. Irmãos, nós vamos orar. Uma coisa que você deve saber. Você tem a unção de Deus. Você, irmão, você pode vir orar, mas estou dizendo, se você não usa aquilo que Deus colocou, deu a você, irmão, a unção que Deus deu a você, Ele deu de graça, mas Jesus morreu por causa disso para você receber. Desprezar o que Deus te deu, você está desprezando a morte de Jesus. Você tem essa unção. Imagine só, Jesus Cristo dizia, no reino dos céus se faz violências e pela força se apodera dele. E ele diz também, entre todos nascidos de mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. Todos os profetas que vieram antes de João Batista era maior do que todos eles. Porque ele estava perto, anunciando o reino de Deus. Agora Jesus disse, o mais pequenino no reino de Deus. O mais pequenino no reino de Deus é maior do que João Batista.
Agora imaginem o que você tem, irmãos. Eu estava a ouvir um testemunho de um pastor que estava no mundo das trevas e ele depois se converteu. E ele contava a história que um dia ele estava no autocarro. Eles eram 2 satanistas dentro do autocarro. E havia um pastor que estava pregando. E eles olharam no mundo espiritual, viram aquele pastor estava nu. Estava em pecado, mas estava pregado. Mas quando ele estava pregado, havia uma jovem. A palavra tocou-lhe. Dentro do autocarro aí. E a jovem começou a orar em línguas, abriu a boca, deu uma rajada em línguas. Olha, ele disse que fisicamente assim, desapareceram no autocarro. Foram aparecer num grande mato. Porque aquela jovem parece que sem ninguém. Jovem parece que ninguém sabia. Mas quando ela abriu a boca, falou em língua. O poder de Deus projetou aqueles 2 satanistas. A única coisa que no autocarro as pessoas viram, 2 pessoas desapareceram. Você tem poder. Você tem poder, irmãos. Não subestima o que Deus deu a você. Se você abrir, irmão, se Deus abrir, você usar esse poder, dizer, Senhor, eu tenho esse poder, vou usar esse poder, grandes coisas vão acontecer. O Senhor Jesus dizia, quem crê e for batizado será salvo. Crer mais batismo igual a salvação. E ele diz, estes são os sinais que seguirão aqueles que crerem. Então, você crê? Eu estou a perguntar, você crê no Senhor Jesus? Ele morreu e ressuscitou. Então, você crê que Jesus é Filho de Deus? Você crê que Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus? Então, se você crê, Jesus diz, esses sinais vão seguir você. Esses sinais vão seguir você. O primeiro dos sinais, você vai expulsar capetas. E nesta noite vai acontecer. Queira o diabo sim como não. Você vai se levantar como filho de Deus, como servo de Deus. E tu vai dizer, Satanás, eu te mando agora. Você vai sair da minha casa, vai sair da minha família. Eu estou em guerra contra Satanás. Você não sabe, irmãos, de quanto o diabo está a usar. Se não consegue os pais, vai usar os filhos. Eu, há tempo, eu fiz uma publicação no nosso grupo, onde meti como que um crente pode discernir, mais ou menos, seu filho está sendo usado pelo diabo. Eu havia dito, irmão, porque eu vi tantas coisas nas crianças. É que eu vos falo aqui, eu vi tantas coisas. O diabo quer destruir você, e se ele não consegue, ele vai usar o filho. Irmão, feitiçaria é bom você ouvir fora, mas quando está dentro da tua casa, é destrutivo. Destrói. Não só destrói, traz pobreza, traz miséria, traz doenças. Uma vez, o evangelista Miguel liga para mim. Pastor Zinga, vem só aqui na igreja, temos um problema muito grave. Eu fui. Saí do serviço por ir para a Bereia. Na altura estávamos aí no Rua de Tarde. Cheguei e encontrei uma menina. O que é? O pastor conversa com ele. Chamei a criancinha, uma adolescente. O que está se passando?
Porque as adolescentes estavam a orar e ela se manifestou. E ela começou a dizer: eu vim aqui nessa igreja para matar você, pastor. E fui enviada. Estivemos reunidos nesse cemitério aqui no bairro Popular, como se chama até? Santana, estivemos reunidos lá. Mandaram-me para te matar. Ela estava a falar séria. Que entrava no mar, conhece a cidade do mar. Diz, como prova, quando eu vim aqui, perguntei: quem é o pastor Nzinga aqui? Eu não te conhecia, a fulana que me mostrou. Eu estava a me dizer: eu desgracei a vida do meu pai. Todo o salão do meu pai eu lhe lancei onda. Meu pai recebe salário, acaba na bebida. Se não acabar de beber, se o dinheiro não acabar, ele não volta em casa. Trabalha, recebe salário, tudo tem que acabar na bebida. Feiticeiro não tem problema. Ele passa fome contigo. Eu não sei qual é a estupidez. Feiticeiro é estúpido. É estupidez, irmãos. Ele vai à noite, é rei, é rainha. Ele lá à noite come, bebe, dança. Quando chega de dia, fome, miséria. E a jovem diz: meu pai está assim. Desgraça, lá assim, onde ele acaba tudo na bebida. E ele contou mais outras coisas, irmãos. Eu estou falando das crianças. Nós temos que ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Irmão, não deixa eles crescer fora da presença de Deus. Eu já vi tantas coisas das crianças. Um dia assim, só falar das crianças com ela. Prometeu a ele ser ela vai lhe dar boa vida. E ele brincava com aqueles bonecos. E muitas crianças hoje, as mães mesmo, criança está a chorar, leva na televisão bonecos. Criança, irmão, quando você vê a criança, está nesse sentido, alguma coisa está errada. Ela acorda logo na televisão, bonecos. E se você desligar os bonequinhos, ele é capaz de partir copos. Quando você vê uma criança assim, porque está debaixo da influência do diabo. E aquela criança, aquela menina, foi assim. Boneco a dizer a ela assim, não é na televisão, saiu da televisão, desceu, porque ela gostava muito, e quando veio, para ela era uma coisa normal. Brincava com ele, contava-lhe a história. Vou te fazer uma mulher famosa. Você vai ser como fulana. E ela aceitou. Então, eu orei por aquela criança, quebrei aquela maledição, passou. E muitas coisas que aconteceram dentro das nossas casas, nós não sabemos. Eu vou falar mais de um caso de uma adolescente. Veio ter comigo, ela foi muito sincera. Diz que meu pai e a minha mãe estão em lutas. Toda hora no fim do mês, quando o pai recebe o salário, estão em grandes lutas. Porque ele diz que, pastor, quem rouba aquele dinheiro do pai sou eu. E eu disse a ele: é muito. E você faz o quê? Nem sei. Só quando eu durmo, eu vejo, eu estou a sonhar. Eu vou no quarto do pai, eu entro, eu já sei aonde que o pai meteu dinheiro, eu vou ver. Até mesmo muitas vezes o pai dorme com calça, dinheiro no bolso, eu vou tirar. E aonde que eu só sei que sonho. Mas depois o dinheiro não aparece mais. O pai quando levanta, dinheiro não está.
debaixo da almofada, muitas vezes debaixo do colchão. E ele dorme em cima. Vai dizer à mulher, você que tirou. Luta com a mulher. Você que rouba a minha mulher. Diz que eu mesmo que posso fazer isso. Mas eu tiro o dinheiro do pai. Eu meto no bolso. Volto a dormir. Eu a sonhar. De manhã, eu também não vejo dinheiro. Não sei aonde é que vai. E muita gente está a sofrer assim. Mas hoje, tantas coisas que estou a falar é para teu livramento. E você deve saber que você tem poder. Irmão, não negligencie o poder que você tem. Olha, um dia, sabe como é que o poder de Deus age? O poder de Deus não vem quando você não tem nada. Não vem. Não vem. Um dia, o Sansão, ele ia para ir buscar a sua noiva. E a Bíblia diz que enquanto que ele ia para Tímina, apareceu um leão, jovem leão, cheio de força o leão. E o leão apareceu querendo atacar. E a Bíblia diz, no momento que o leão vinha, o Espírito de Deus desceu sobre o Sansão. O poder de Deus, a unção de Deus desceu sobre o Sansão. E ele agarrou o leão, ele rasgou o leão com as suas mãos, matou o leão com as mãos. Sabe por quê? A unção desceu no momento apropriado. E hoje, quando você vai se levantar para quebrar, para destruir, no momento que você vai abrir a boca disposto para entrar, a unção de Deus vai descer, vai desfazer os laços, vai quebrar as cordas da morte, vai destruir o laço da morte, vai destruir os torrentes de Belial. O teu inimigo, o amado da tua vida hoje vai cair. O amado da tua vida vai cair. O amado da tua vida vai cair. Jezabel da tua vida vai cair. Judas da tua vida vai cair. Os filhos de Belial que se levantam contra você vão cair nesta noite. Fica de pé agora. Entre na batalha. Entre na batalha. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Não te cale. Não te cale. A unção está sobre você. O poder está sobre você. Basta abrir a boca. Basta abrir a boca. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Enquanto nós estamos aqui a orar, você que trouxe teus filhos, vai pegar os teus filhos e orar por eles. Nós depois vamos orar. Vai agora. Toma nos teus filhos. Põe as mãos. Vai orar por teus filhos. Vai orar pelos teus familiares. Hoje é dia de mudança. Hoje tudo quanto que está oculto vai se manifestar. Há poder! Há poder em nome de Jesus. Barabacandalabora barabarabas. Shere cariborama esse me caras. Começa a orar agora. Começa a orar pelo teu familiar.